quando a vida nos decepciona e quando os sonhos desaparecem, não há nada melhor do que a esperança para nos ajudar. A esperança é um maravilhoso dom de Deus, uma fonte de força e coragem em face dos severos desafios da vida. A sociedade está desesperançada. A sociedade tem sofrido. A sociedade tem cada vez mais se diluído. Tem entrado em guerra. O homem tem lutado um contra o outro. Ideologias têm separado o homem um do outro. Cada vez mais o amor ao próximo tem se diluído. Mas, quando nós olhamos avante com esperança, conseguimos ver que ainda há uma saída, conseguimos ver além. Quando nós olhamos para o céu, quando nós enxergamos Deus, nós conseguimos levantar e nos unirmos e caminharmos avante, porque Deus transforma a tristeza em alegria. Ele levanta o abatido e dá força para caminhar. A esperança está em Cristo. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aí nos seus lares. Também para ouvir a palavra nessa noite. Continuamos com essa temática, esperança quando os sonhos se desfalecem. Eu leio com vocês hoje 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 ao 25. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 ao 25. Amém? Diz-nos assim, a minha tradução, nova versão transformadora. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres. E, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem, então, todos com respeito. E amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês são escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo,
Então, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que Ele sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Amém? Feche seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz, tenha misericórdia de nós. Nos disciplina, nos discipula, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, semana passada nós conversamos um pouco sobre analisar as consequências que o pecado nos traz. E essas consequências nós vimos que não é somente a nós, mas também afeta outras pessoas. É muito difícil lidar com as consequências dos nossos erros, lidar com os nossos desacertos e enganos. Mas é muito mais difícil lidar com as consequências quando nós sofremos por algo que nós não fizemos, ou nem mesmo merecemos. É difícil lidar com isso. Lidar com o sofrimento quando nós não merecemos passar por isso. Lidar com a dor quando nós não merecemos sofrer. Sofrer injustamente é algo terrível. Sofrer injustamente, às vezes, é intolerável. E se você já foi tratado dessa forma, ou talvez está sendo tratado dessa forma, sofrendo injustamente, eu quero lhe dizer que você tem boas companhias bíblicas nisso. Nós vemos Davi caçado injustamente por Saul. Nós vemos José, que foi maltratado injustamente por seus irmãos. Nós vemos Jó, vítima de acusações injustas pelos seus amigos. O que está acontecendo, eles poderiam perguntar. Eles poderiam dizer, isso não é justo acontecer comigo. Eu não mereço isso. E às vezes eu e você também pensamos dessa mesma forma. Isto era o que esses discípulos de Jesus estavam enfrentando. Quando Pedro enviou essa carta, eles estavam sofrendo injustamente. Eles estavam sendo perseguidos injustamente. Colocaram uma culpa neles, nos cristãos, que não era culpa deles, como nós vimos na primeira mensagem aqui. Eles estavam sendo acusados falsamente. Eles estavam sofrendo injustiça. Como nós lemos, versículo 12, o apóstolo Pedro diz, para procurar viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Eles acusavam os cristãos que estavam fazendo algo de ruim, mas também ele diz que eles acusavam falsamente, versículo 15, não era verdade. E também eles estavam sofrendo por tratamento injusto. A grande questão disso daqui, o que Pedro está dizendo é como vocês vão reagir ao tratamento injusto. Como vocês vão reagir a falsas acusações. Note, o contexto está falando justamente sobre isso, é um conselho de Pedro, que essas pessoas deviam manter então distância, no versículo 11, de todo desejo carnal, e colocando dentro desse contexto, eram reações carnais à injustiça. Eu tenho observado, e também os psicólogos dizem, que quando nós somos tratados de maneira injusta, nós respondemos a essas maneiras pelo menos de 3 formas, como se fosse algo automático, como um reflexo, e talvez você vai se ver em alguma dessas, e talvez você vai se lembrar de alguém em algumas dessas. A primeira é, nós respondemos ao tratamento injusto com um padrão agressivo. O padrão agressivo é o tal de eu não deixei quieto, eu dei o troco. É um padrão agressivo, a injustiça se transforma em fúria,
em nossos corações, uma semente de vingança germina em nossos corações e nós ficamos então determinados a nos vingarmos de cada pessoa que nos fez mal. Nós ficamos agressivos. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O apóstolo Paulo diz, quando a semente da vingança germinar em nosso coração, o apóstolo Paulo fala: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. É um lembrete de Deus para nós. A segunda forma que nós naturalmente reagimos é um padrão passivo. O padrão passivo é aquele que nós sentimos pena de nós mesmos. Nós ficamos lamentando, então nós encontramos pessoas e ficamos falando: como a vida é injusta. Ah, como eu não mereço passar por isso. Por que fizeram isso comigo? É o padrão passivo, a pessoa vai se afundando no lamaçal da melancolia, em depressão, em imobilidade, como areia movediça, vai puxando cada vez mais a pessoa para baixo. O passivo até se contém, mas dentro dele ele guarda uma raiva. Uma raiva. A terceira forma é o padrão de espera. E o padrão de espera é aquele que nós deixamos ali no fogo brando os nossos sentimentos, sabe? Você olha pela superfície, parece que nada está acontecendo, parece que está tudo calmo, mas está lá cozinhando em fogo brando, por dentro estamos borbulhando de raiva. No oculto, nossos sentimentos estão lá, fervilhando, para que a pessoa se dê mal. Ou ficamos lá, maquinando o que nós podemos fazer, que nós vamos reagir, de que forma, e parece que nada aconteceu, mas está lá, como um ácido, corroendo a pessoa por dentro. Eu não sei se você já ouviu a história do exército americano, que estava posicionado na Coreia, na guerra coreana, e ali eles contrataram um nativo para cozinhar e limpar ali onde eles estavam. E os soldados então começaram a fazer brincadeiras com aquele nativo coreano. Eles colocavam baldes de água na porta, para quando ele entrasse o balde caía nele, colavam os seus sapatos no chão, pregavam os seus sapatos na madeira, para quando ele fosse sair dar o passo caía, passavam vaselina na maçaneta da porta, no botão do fogão, e aquele coreano nada fazia, não respondia, até então que os soldados chegaram a um consenso e falaram: nós precisamos parar com isso, ele não responde, ele não tem reação, precisamos pedir desculpa. E chamaram então o nativo e falaram: nós vamos parar, nós queremos pedir desculpa para você e não vamos fazer mais nada. E aí o coreano disse a eles: nada de balde? Nunca mais? Aí eles falaram: nunca mais, nada de balde. E aí ele falou: nada mais de pregar meu chinelo no chão? Nunca mais de pregar o seu chinelo no chão. Nada mais de vaselina na maçaneta? Nunca mais vaselina, ele disse. Então nunca mais cuspe na sopa também. Estava lá quietinho, sem fazer nada, no oculto, fervilhando, sabe? Tem muito quietinho, fervilhando de raiva por dentro. São reações automáticas das pessoas. Pois bem, embora sejam reações comuns, não espere encontrar nenhuma dessas três na carta de Pedro. Nós não vamos encontrar. Onde ele nos informa como devemos ter esperança além das injustiças, então. Ao invés disso, ele nos fornece alternativas para o tratamento injusto. E é importante nós relembrarmos o contexto histórico. O Império Romano era o causador da dispersão. Como nós vimos aqui na primeira mensagem, eles estavam dispersos. E o apóstolo torna a dizer: como peregrinos e estrangeiros, vocês largaram tudo para trás. O Império Romano dispersou vocês. Vocês deixaram casa, lar, família, deixaram tudo para trás. A monarquia não era bondosa. Era uma ditadura regida pelo insano Nero, que era muito conhecido pela sua maldade e pela sua crueldade com os cristãos. Os crentes que receberam essa carta, os originários que receberam esta carta, estavam sofrendo uma violenta perseguição de Nero. O sangue de seus amigos já havia sido derramado na areia do Coliseu. Alguns de seus amigos
já haviam sido banhados em óleo para apenas iluminar estádios, e Nero dar risadas e gargalhadas por isso. Esses crentes eram alvo dos piores tipos de maltratos do governo. Se tornaram alvos dos piores tipos de maltrato daqueles que eram seus amigos, apenas porque eles se converteram a Cristo. Famílias viraram inimigas. De fato, era uma injustiça total. Mas sabe qual é o conselho de Pedro a esses crentes que sofriam injustiças? E qual é o conselho de Deus a nós? Nós vamos ver que essas três reações que às vezes nós temos naturalmente, não é a reação que a Bíblia nos manda ter. E é isso que nós levamos para casa hoje, para nós analisarmos, refletirmos e, lógico, colocarmos em prática. A primeira coisa é que nós não podemos devolver na mesma moeda. Não dê o troco. E é difícil, fala a verdade. É difícil demais. Você se segura, né? Você quer dar o troco. Fala a verdade, irmão, a gente pensa, do jeito que vir, vai voltar. Do jeito que vem, volta. E por todo o Império Romano corriam boatos caluniosos, nós vimos, sobre os cristãos. Que eles eram uma seita, que eles desejavam tomar o poder, que eles tinham planos de se infiltrar, doutrinar e causar uma revolta no Império. Esse tipo de paranoia era comum, e principalmente em Nero. A instrução de Pedro, eles estão falando mal de vocês, eles estão acusando falsamente vocês. Ele manda uma mensagem aos escravos falando do tratamento injusto. E sabe o que Pedro diz a esses crentes que nós não passamos nem um pouquinho e nós queremos devolver do mesmo jeito? Queremos pagar na mesma moeda? Pedro diz: é da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês estão sofrendo injustamente, vocês estão sendo caluniados, vocês estão passando por falsas acusações, vocês estão sofrendo, vocês deixaram tudo, sabe o que vocês devem fazer? Continuar praticando o bem. Acredito que não era nada fácil receber uma carta dessa. Assim como não é fácil nós recebermos isso de Deus, mas alguns motivos para isso. E o primeiro é que é da vontade de Deus praticar o bem. Não é da vontade de Deus o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu sou crente, meu braço não é. Não é da vontade de Deus. Da vontade de Deus é: as pessoas te tratam mal, pratique o bem. As pessoas te caluniem, pratique o bem. As pessoas te faz passar por situações injustas, pratique o bem. A vontade de Deus para o seu povo é que nós vivamos, irmão, de forma coerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós professamos. E não brigando, fazendo o mal, querendo o mal de alguém. Nós somos chamados para praticar o bem, para espalhar amor no mundo de ódio, para espalhar paz em um mundo de guerra, espalhar alegria em um mundo de profunda tristeza, espalhar esperança em um mundo totalmente de injustiça. Nós somos discípulos de Jesus, proclamadores da paz, da esperança. E as pessoas ficam guerreando, brigando, procurando coisas para brigarem, responderem. Nós não fomos chamados para isso. A palavra de Deus nos adverte, me adverte, quando muitas vezes eu e você, se nós confessarmos verdadeiramente, nós queremos dar o troco. Mas a palavra de Deus diz: essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós continue praticando o bem. E Pedro diz que, além de ser a vontade de Deus, agindo assim, nós vamos calar os ignorantes que os acusam. A resposta do que é mal é o bem.
A resposta do que é injustiça é a justiça de Deus e não a nossa. Quando nós não devolvemos na mesma moeda, quando nós não damos o troco, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E além de fazermos a vontade de Deus, nós estamos sendo diferentes daquilo que as pessoas costumam verem aí. As pessoas dão aguardando já o retorno, esperando você se irar, você devolver violentamente, agressivamente. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as pessoas se calam. E às vezes nós ficamos, né? Talvez você, antes de entrar aqui nessa noite, você disse: Deus, fala comigo, eu quero saber qual é a sua vontade. E você ficou até mesmo, talvez, entre aspas, decepcionado, porque a vontade de Deus é que você prossiga fazendo o bem. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar a Deus? Mesmo diante de injustiça, mesmo diante de acusações falsas, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de perseguição, continue fazendo o bem. Mas o segundo princípio, para termos esperança além da justiça, é que nós recebemos a aprovação de Deus quando sofremos injustiça. Porque Deus se agrada de vocês. Quando? Quando vocês são conscientes da vontade de Deus, certo? Nós falamos agora no versículo antes. Quando vocês são conscientes da vontade de Deus, suportam com paciência o tratamento injusto. Deus se agrada de vocês. Deus não se agrada de nos ver sofrer. Não. Não é que Deus se agrada de ver você lá passando perrengue, com dor, sofrimento, perseguição, não, porque Deus não nos criou para isso. Deus não se agrada de nos ver sofrer. Ele não nos criou para isso. Isso é consequência do pecado do homem. O pecado fez isso. Por isso mesmo ele vai restaurar da forma que ele fez no início. Ele não se agrada de nos ver sofrer. Mas Deus se agrada de ver os seus servos tão comprometidos com Ele, com a palavra de Deus, a ponto de suportar a dor sem se defender e sem revidar. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Deus se agrada quando vocês, conscientes da vontade dEle, suportam. E aqui quer dizer mesmo suportar o peso, é difícil, mas suportam o tratamento injusto. E eu vou falar, é bem prático isso, fala a verdade. É difícil suportar o tratamento injusto. É difícil. Quando eu pensei nessa série, né, até coloquei o nome, né? Quando o sonho se desfalece. E aí, domingo passado, esse domingo, já está tomando outro rumo. Mas colocando bem prático para nós. Porque todos nós temos dificuldade nisso. E esses crentes aqui dessa época também tinham dificuldade nisso. E é por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz e fala conosco. Nós precisamos melhorar, mas isso não vem de nós, isso vem através do discipulado da palavra de Deus. É por isso que ele está falando conosco nesta noite, que Deus se agrada de ver os seus servos comprometidos, consciente com a vontade dEle. Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Amém? E fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas tem que ser feita. Tem que ser feita. Então é suportar o tratamento injusto. Quando aceitamos mansamente o tratamento injusto, revelamos Cristo em nossa vida. Como recompensa por essa atitude sobrenatural, nós ouvimos e ouviremos de Deus: muito bem, meu servo bom e fiel, eu me agrado de você. Quem você quer agradar? Você quer agradar os outros, como nós falamos semana passada, as pessoas estão mais preocupadas em receber sorrisos do mundo. Agora, quem você quer agradar? Você, de dar a resposta ao troco, ou você quer agradar a Deus? Acredito que eu e você queremos agradar a Deus.
Porque tudo que nós fazemos, vivemos, comemos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então essa é uma forma de nós agradarmos a Deus. Nós precisamos entender isso. Ter a consciência da vontade de Deus está relacionada ao que a palavra diz. E não o que eu quero fazer. Não o que eu quero, a atitude que eu quero tomar. É buscar na palavra de Deus, conscientemente, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas o último e terceiro princípio para agirmos assim, é que Cristo é o nosso exemplo. E nós somos imitadores de Cristo. Porque Deus os chamou para fazerem o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Deus os chamou para fazer o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado. Nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Somos seguidores de Cristo, imitadores de Jesus. E dá para perceber aqui como o cristianismo é radical. O cristianismo é revolucionário e radical. E propositadamente deixei aqui o nome de Jesus fora da lista dos exemplos bíblicos injustiçados no início que nós falamos. Pois desejava mencioná-lo aqui. Porque ninguém, absolutamente ninguém, foi mais injustiçado quanto ao nosso Salvador. Ninguém. Jesus foi o homem mais perfeito que existiu. E mesmo assim ele não foi compreendido. Talvez você não é compreendido. Mas quem é? Quem sou eu e quem é você? Perto de Jesus? Jesus foi o homem mais perfeito. Jesus foi difamado. E talvez eu e você já passamos por isso ou estamos passando por isso. Mas quem somos nós perto de Jesus? Porque nós olhamos de uma forma e dizemos assim, mas isso aí só Jesus. Mas nós não passamos nem perto do que Jesus passou. Uma que ele nem merecia passar tudo isso. Nós só olhamos a dificuldade de fazer igual. Mas não olhamos o que Jesus fez. Jesus foi difamado. Jesus foi odiado. Foi preso, torturado e enfim crucificado pelos nossos pecados. Não precisava. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tinha todo esse processo pelo caminho, o processo da não compreensão, o processo da difamação, do ódio, do desprezo, das acusações. Tinha todo esse processo. E sabe o que Jesus diz no final? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele sofreu calado, praticando o bem. E Pedro diz, porque Deus os chamou. Deus nos chamou. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou eleito de Deus. Eu sou predestinado. Para quê? Para quê? Não tem fruto? Não tem resultado? Para quê? E Pedro diz, olha, vocês foram chamados por Deus, Deus os chamou para fazerem o bem. Para fazerem o bem. É justamente para isso que Deus, às vezes, nos coloca em certo lugar e sofremos injustiça. É justamente para isso. Para sofrermos.
mas também para praticarmos o bem. É justamente para isso que Deus nos coloca em alguns cargos no trabalho. Para quê? Para praticar o bem. Este é o motivo pelo qual as coisas estão acontecendo em sua vida. Talvez você se pergunte, por que isto está acontecendo comigo? É simples. É simples. Deus está nos dando a oportunidade de seguir os passos de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de nos parecermos mais com Jesus. Sabe qual é o maior propósito de Deus? Romanos 28, 28, 29, o maior propósito de Deus é formar o caráter do teu filho em nós. O maior propósito não é materiais, não é. O problema é que a forma que Deus usa para formar o caráter do filho em nós inclui sofrimento, inclui injustiça, inclui acusações. A pergunta para nós é: quando foi a última vez que nós deliberadamente abaixamos a cabeça, cedemos? Quando foi a última vez que nós demos a outra face, ou caminhamos uma milha a mais, apenas para glorificar a Deus? Apenas para que Deus recebesse a glória da nossa atitude? Quando foi a última vez? Somos rápidos para nos defendermos. Somos rápidos para ficarmos enfurecidos. A resposta está aqui, ó, na ponta da língua. Nós somos rápidos para isso. Rápidos para ameaçar. O telefone de advogado já anda no bolso. Nós somos rápidos. Mas a história de Davi é lembrada até hoje porque ele se recusou a se vingar de Saul. A história de José é lembrada até hoje porque ele se recusou a devolver na mesma moeda de seus irmãos. A história de Jó é lembrada até hoje porque ele não vacilou na fé a despeito das injustiças de seus amigos. Se você deseja ser esquecido, partir sem deixar nenhum legado, sem deixar a sua marca de discípulo de Jesus, se você deseja se afastar das pessoas e não deixar uma marca, ou se você deseja ser consumido pela raiva, pela vingança, pela autopiedade, continue revidando. Vamos continuar revidando, eu me coloco nisso. Vamos continuar revidando, devolvendo, pagando na mesma moeda, dando troco. Continue bravo, enfurecido, com raiva, desejando vingança. E nós vamos ser consumidos por essa semente que vai germinar cada vez mais em nosso coração. Mas se você espera ser lembrado, recompensado aqui, recompensado no céu, conhecido como um discípulo de Jesus, e principalmente glorificar a Deus, persista mesmo que injustiçado, porque há esperança além da injustiça. Eu quero orar com você nessa noite, nós vamos orar. E glorificar a Deus é um negócio meio de doido, mas é negócio de crente. Glorificar a Deus pelo sofrimento, pelas injustiças, pelas falsas acusações. Glorificar a Deus, sim, porque Deus está nos dando a oportunidade de seguir os passos de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de nos parecermos mais com Jesus. Talvez você esteja passando por tudo isso. Deus está te dando a oportunidade e está moldando em você o caráter de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça e orar comigo nessa noite. Deus,
Em nome de Jesus, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, Deus. Te agradecer mesmo que às vezes nós não entendemos, Senhor. Mesmo que às vezes nós queremos, Senhor, devolver, agradar a nós mesmos. Ó Deus, mas coloca essa palavra no meu coração. Coloca essa palavra nos corações nesta noite aqui, Espírito Santo. Que nós queremos agradar o Senhor. Queremos viver para a Tua glória, Senhor. E eu confesso o meu pecado, Senhor, e deixo os meus pecados na cruz do Calvário nessa noite. A nossa dificuldade, a minha dificuldade. Ó Deus, quero receber do Senhor perdão, graça e ajuda. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, Senhor. Pai amado, que o Senhor dê graça a nós. Que nós venhamos seguir, Senhor, esse verdadeiro exemplo do Teu Filho amado Jesus. Ó Pai, te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Senhor, coloca essa palavra em nosso coração. Germina essa palavra em nossos corações. Senhor, às vezes passamos por injustiças no trabalho, na família. Ó Deus, que nós venhamos entender que nós